Meus irmãos, que alegria, que privilégio a gente poder estar mais um domingo na igreja, porque é verdadeiramente um privilégio. Eu não canso de dizer isso, porque você precisa perceber, há muitos lugares que as pessoas gostariam de ir e estão trabalhando agora. Gostariam de ir e estão num país que não é permitido, ou não tem um culto como esse para poder frequentar. Então, estar hoje aqui, tenha certeza, é um privilégio de Deus. Amém? Que você entenda isso e se alegre no Senhor por esse privilégio. Queridos, temos falado sobre 7 fortalezas. Começamos domingo passado, foi algo que Deus colocou no meu coração, porque meditando sobre um tema, o tema dos 7 pecados capitais, e isso é uma meditação de longos anos, na verdade, é uma inquietação de longos anos. Há muitos pregadores que eu já ouvi falando sobre o tema, e esse tema sempre foi uma inquietude. Eu pedi a Deus o momento certo para poder trazer para a igreja, e senti que esse era o momento ideal para a gente trabalhar algo que é tão corriqueiro para a nossa sociedade. Algo que normalmente, olhe para mim, normalmente nós julgamos que nós não temos em nós, nenhum deles, normalmente, passa desapercebido. Somos pessoas que, às vezes, é um negacionismo mesmo, porque a gente entende, e a partir do domingo passado que eu falei, o próprio orgulho que está em nós quer nos dizer que nós não temos isso, que nós não precisamos pedir ajuda a Deus para mudar nada em nós, que nós não temos coisas que, são, quando falamos nesses tópicos, são de uma coisa muito ruim para a gente se colocar sendo alvo disso, sendo alguém que realmente admite. Então, o próprio orgulhoso não admite que é orgulhoso, e quem tem essa faceta em si, e a gente sabe que todos nós, em algum momento da vida, ou em muitos momentos dela, nós vamos ter, normalmente a gente fica cego, sem querer admitir a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso orgulho. Hoje, o que eu vou falar tem a ver com uma imagem, que eu quero que você perceba, é um GIF, O GIF é essa imagem que se alterna, E você está vendo lá o GIF. Eu achei muito interessante esse GIF. Ele traduz muito o que é esse sentimento e essa fortaleza que a gente vai trazer hoje. Já dá para perceber, que olha, ela está em busca da grama mais verde, Percebe? Todo mundo percebeu isso? Percebeu, Então é aquela sensação que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. E aí, mesmo que você passe até a grama do vizinho, agora você vai achar, não, a outra é mais verde. E você está sempre insatisfeito. Pergunta para quem está do seu lado aí. Você já pensou nisso, que a grama do vizinho era mais verde que a sua? Pergunta aí. Você pode tirar essa imagem e já botar outra. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre essa fortaleza na nossa mente. A inveja. A inveja. Olha, a reflexão que eu quero trazer hoje, eu quero que você entre suave comigo, tá certo? Domingo passado, muitas pessoas me procuraram. Na verdade, durante a semana, esse foi um assunto que voltou algumas horas. Porque alguns disseram, olha, teve uma abordagem muito interessante. Pastor, o senhor perguntou muito, Você é orgulhoso? Lembra? Quem estava aqui domingo passado? Quem estava? E aí, uma das abordagens que me chegou foi assim: na primeira vez, pastor, eu disse para mim logo, claro que não sou. Claro que não sou. Podem levantar a mão. E aí, quando o senhor continuou falando, sobre o orgulho, eu disse, parece que tem alguma coisa de orgulho em mim. E aí eu fiquei em dúvida se eu levantava a mão na segunda vez que o senhor perguntou.
Na terceira vez que o Senhor falou, eu já tinha certeza que eu era orgulhoso. E aí eu disse, eu vou levantar logo para não ser mais orgulhoso. E levantou a mão, né? Mas é interessante. Hoje eu não quero perguntar a você se você é invejoso. Vou amaciar um pouquinho, tá certo? Porque hoje estou notando que tem menos gente. Tem menos gente. Parece que eu peguei muito pesado. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que eu vou falar hoje é muito importante, porque alguém já pode ter sido invejoso com você. Não é verdade? E aí você vai detectar sobre isso. Mas eu quero ler o texto, então, de 1 Samuel, capítulo 18. Hoje eu quero explorar um pouco o texto, porque no domingo passado eu tinha tanta coisa para falar sobre orgulho, e esse estilo de pregação temática, né, me consome muitas informações que eu quero trazer para a igreja. Termino não explorando muito o texto bíblico. Mas hoje eu quero passear um pouquinho nesse texto como exemplo. E a gente vai fazer um meio termo aqui. 1 Samuel 18, a partir do verso 6. Eu vou pedir ajuda aos universitários ali. A minha versão é a NAA. Mas você pode ter uma outra versão aí no seu celular, na sua Bíblia. Não tem problema. Qualquer coisa você acompanha na tela o que vai ser projetado. 1 Samuel 18, verso 6 em diante. Está ali. Então, diz assim o texto bíblico. Vai até o 16, tá? E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. Percebam, irmãos, é um momento de alegria. Israel ganhou a guerra. Davi matou o filisteu que amedrontava todo mundo, o tamanho do cara. E aí, veja, as mulheres se alegravam, verso 7, e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Verso 8. Saul se indignou muito. Lembram, irmãos? Saul era o rei. Davi era alguém ali que estava chegando. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Verso 9, daquele dia em diante, preste bem atenção, daquele dia em diante, algo mudou ali. Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este, e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. O sentimento de hoje, irmãos, é mais comum de acontecer do que muitos de nós imaginamos. A inveja está mais em nós do que você pensa. Você duvida disso? Deixa eu tentar caminhar um pouco com você. Vamos fazer um teste aqui. De verdade aí, quem gasta menos de 30 minutos... Não vou perguntar mais, né?
Quem gasta mais de 30 minutos olhando Instagram ou Facebook, ou os dois, no dia, o seu dia normal, você gasta pelo menos 30 minutos. Sem brincadeira, levanta a mão aí. Levanta a mão bem alto, bem alto. Olha, é muita gente, né? Muita gente. Fora os que não quiseram levantar a mão, estão traumatizados do domingo passado. Então veja só, são pelo menos 30 minutos olhando Instagram e Facebook. Que você viu de alguém, já lhe angustiou, porque não era a sua realidade. Você quis ser aquela pessoa, ou você quis que aquela pessoa não tivesse feito aquilo. Meu Deus do céu, não é possível. De novo. Acredito que ninguém aqui teve esse sentimento, mas alguém pode ter tido. Fora daqui você vai instruir. Eu quero avaliar aqui ainda uma listinha. Vamos ver se o que você está sentindo, de repente tem uma ponta aí de inveja. No T, você viu no Instagram o carro novo da pessoa. Sabe aquela postagem que a pessoa postou? A estrada, mas aqui ele está postando o símbolo do carrinho novo dele. Né? Sem querer dizer que tá, mas agora é o Audi. Tem uma pessoa cantando lindamente e você olha assim, a tua voz é gasguita. Ou então você olha no Instagram e vê aquela menina mais nova do que você, para as mulheres agora, aquela menina mais nova que você, de barriguinha de fora, tanquinho. Aí você diz, ai, feliz. Você olha para a sua barriga, meu Deus, eu preciso ir malhar. Eu estou indo, eu vou malhar. Você olha no Instagram e vê aquela casa de praia. Ou agora o pessoal em Bananeiras, naqueles condomínios chiques. Uma casa de não sei quantos quartos. O pessoal no churrasco, feliz. E você olha, vai comer arroz com ovo. É mesmo assim ou não é? Aí você viu o jogador morando na mansão da Europa, outra realidade. Você diz, meu Deus, olha que filme esse cara está vivendo. E aí, olha famílias lindas na internet, ou o cara na moto dos seus sonhos. Você chega e o cara está na moto que você sonhou na sua vida. Falando para os homens aí agora. Ou você vai viajar. Você vai viajar, finalmente chegou o dia de você viajar. Você vai pegar um avião. Você vai viajar. Foi uma luta para você contando dinheiro para conseguir fazer uma viagem. Você viu o povo viajando e agora é você que vai viajar. Aí quando você viaja, tem aquela pessoa chique, da cabeça aos pés, com a mala nova, com tudo novo. Dê licença que agora é a entrada dos executivos. E você olha, sua entrada é a sexta na chamada. Ele é o primeiro a entrar. Aí você... A mulher se prepara, maqueia, vai para uma festa de casamento. Mas se maquiou tudo, comprou um vestido com mau sacrifício. Chega lá, tem duas vestido igual a ela. Aí passa a outra perfeita. Tudo perfeito, desfilando na sua frente. Você fica, eu mato ela. Vamos lá. Realizações. Alguém que passou no concurso. Tu está estudando há 6 anos. Nem concurso teu chegou ainda, mas o cara já passou. No primeiro ano que fez, passou no concurso, já está ganhando um salário 3 vezes maior do que o que tu pensou que ia ganhar. E você diz, meu Deus do céu, não chega a minha vez não. Construiu a casa dos sonhos, aquela pessoa, e você está vendo, e ele desde a planta, ele organizou e realizou aquilo.
e você não tem casa própria. Ou você viu no Instagram, vamos voltar para o Instagram. O Instagram é bom para esse tema. Você vê a pessoa num cruzeiro. Num cruzeiro comendo aquela comida. Eu vou falar sobre gula outro dia, viu, gente? Mas a pessoa comendo aqueles pratos de lagosta, de camarão, de filé ao molho não sei o que das quantas. E você está no arroz com ovo. Ou Nissim miojo, ainda tem isso, tem? Nissim miojo. Quem gosta... Não, vou perguntar quem gosta de Nissim miojo. Gente, o cara conhece sobre algo. Vamos falar sobre o ser. Você olha para ele e você vê que você não sabe de nada daquele tema. E o cara é uma sumidade. Mas você se formou já naquilo. Mas o cara tem uma sacada que você não tem. O cara conhece profundamente. É escritor de livro. Aliás, ele já escreveu 20 livros. Você não conseguiu sair de um esboço. A pessoa tem o marido dos sonhos e você nem namorado consegue. Pastor, não fala isso não. Está dando vontade de chorar. O outro tem eloquência. E você não consegue abrir a boca porque sai qualquer porcaria. Não consegue concatenar as ideias. O outro tem uma capacidade de ver lá no fim. E diz, vá por aí não. Isso vai dar nisso, nisso, nisso. E você vai e dá mesmo. Você diz, rapaz, bem que o cara avisou. Como é que ele consegue ver isso? Eu não vi isso. Tem o outro que é mais crente, mais espiritual. Tem o outro que é mais inteligente. Você sabe que é. O outro que é mais ungido. Gente que escuta a voz de Deus e escuta mesmo. E você, meu Deus, fala comigo pelo amor de Deus. São tantas possibilidades, irmãos. Eu listei algumas, né? Ainda tem só mais um aqui interessante. Olha, essa história do Instagram é tão séria. Que eu estava vendo, eu descobri, eu não sabia, talvez vocês saibam, quem é da psicologia certamente sabe, mas eu não sabia que já existe uma patologia ligada ao Instagram, Facebook, tudo que tem de variação disso, chamada FOMO, que é Fear of Missing Out, acompanhar o progresso dos outros no Instagram, ver o progresso deles e começar a se angustiar. Você começa a se angustiar, você vai olhando no Instagram, o povo está vivendo. O povo está indo para uma festa, um casamento, o povo está bonito, maquiado, tudo, e você está de short em casa, barrigudo, sem conseguir fazer nada. E começa a gerar uma ansiedade, um mau sentimento de você não estar vivendo aquilo, de você se sentir que você não fez nada significativo na vida. A psicóloga Ana Gabriela Andriani, ela diz que o FOMO é o medo de perda de oportunidades. Tem medo de que a oportunidade está acontecendo com os outros e com a pessoa não. E começa a se comparar o tempo todo. É uma patologia, irmãos. Fica com medo de estar perdendo algo. É aquela sensação sempre de olhar as redes sociais. Meu Deus, eles estão aonde agora? Onde é que eles estão? E a pessoa acompanha e fica naquela angústia. Não consegue mais aproveitar a situação que está vivendo. Porque está conectada mais aos outros. Pode ser que o outro esteja totalmente em casa, sem fazer nada, mas ela acha que está perdendo alguma coisa. Olha que coisa triste. Sente-se excluída, diminuída, afeta a autoestima, sente-se incompleta. É uma sensação de incompletude quando olha o Instagram. Que a grama do outro é mais verde. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem, com quem é, com o que vive. Olha, gente, inveja tem até nome agora no estudo da psicologia.
porque são sensações de inveja também. São variações. E aí perceba, eu ouvindo o tema, eu vi muitas pessoas falando sobre esse tema, e eles atribuem a duas coisas a inveja. Primeiro, você quer ser o outro. Essa é a primeira coisa atribuída. E eu vejo no texto, é interessante isso, porque Saul, ele via o quanto Davi foi amado. Certamente Saul não tinha as qualidades de Davi, mas teriam outras. E aí a pessoa se destaca de alguma maneira, né? Isso na vida. Gente que é amado demais. Davi era amado por Jonatas, filho de Saul. Davi era amado por Mical, pelos homens de guerra, pelo povo, porque ele começou a ficar famoso. E Saul? Saul olhava o Instagram dele, 100 curtidas, 0. Aí eu olhava de Davi, 1000 curtidas, como pode isso? Saul estava com fome, se comparando o tempo todo, se comparando e tendo inveja. Segue tua vida, Saul, tu é rei. Tu és rei, Saul, Deus te colocou aí como rei. Ah, foi o povo. Não, Deus avalizou. Já falei sobre isso aqui. Gente que é autêntica demais e segura, gera também problema de inveja. Davi enfrentou um gigante, o Golias, quando os homens já estavam lá 40 dias, 40 noites, e o gigante desafiava, não tinha um homem, tudo frouxo. Certamente eu e você também ia ficar frouxo também. Porque o homem era alto, era grande demais, guerreiro, vivenciado na guerra. Doido é quem vai, mas Davi tinha sua coragem, sua autenticidade. Enfrentou. Quiseram botar uma armadura. Olha a autenticidade de Davi. Não, isso aqui não dá em mim não, Saul. Tira isso daqui. Eu vou como eu sou. Gente autêntica demais. Gente corajosa demais. Que enfrenta os desafios e vai vencendo na vida. Gera inveja no povo. Você está de que lado? Saul? Davi? Gente que é ungida e segue a voz de Deus, porque Davi era esse homem que tocava a harpa e os demônios saíam de Saul. E Saul era um endemoniado, que um espírito entrou nele e era atormentado pelos espíritos. O invejoso fica endemoniado, fica cheio dos grilos na cabeça, cego, consumido pela inveja. Gente realizada, focada, corajosa. Davi era essa pessoa. Enquanto Saul ficava marcando o passo, sem saber o que fazer, indeciso, sem saber se enfrentava o gigante ou não, Davi foi lá, pegou a sua funda, seguindo a voz de Deus, lançou, enfrentou. Saul, ao invés de acolher Davi, depois disso, porque teria um matador de gigantes do lado. Você já pensou o que é isso? Olha que lógica Saul usou. Ele está mais querido do que eu. É, Saul, mas ele é um matador de gigantes. Tu vai ter um súdito, que o cara é bom. Mas a inveja, e é interessante isso, né? A inveja, porque um orgulho você olha de cima para baixo, para as pessoas. Mas na inveja, a pessoa olha de baixo para cima, acha o outro superior. E é interessante porque Saul estava acima. Ele era o rei. Mas ele se via de baixo para cima. Eu não quero com isso incentivar você a olhar as pessoas de cima para baixo, que isso é o orgulho. Já falei sobre isso. Mas
Nós não podemos nos diminuir quando Deus nos levantou a cada um de nós. Deus nos fez únicos. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Percebe isso? Por que eu teria inveja de alguém se Deus me criou? Se Deus me fez com um propósito? Se minha vida glorifica a Ele, eu não preciso me comparar com ninguém. Eu preciso viver a vida que Deus tem para mim. Isso vai evitar um monte de transtorno. Davi entendeu isso bem. Davi não estava preocupado. O que é que as pessoas iam dizer, o que não dizer. Ele não aguentou a afronta. O chamado de Davi foi a necessidade que apareceu. E aquilo impulsionou o coração dele. Isso não pode, eu vou mudar essa história, isso não está certo. E Davi é chamado, vocacionado na hora, chamado a agir, impelido por Deus, para fazer o que precisava ser feito. Você tem feito o que Deus te chamou para fazer? Ou está se preocupando em copiar os outros? Ou está se preocupando com a vida dos outros? Sabe, além de o motivo da inveja ser querer ser o outro, há uma outra questão também. O motivo da inveja é uma percepção equivocada. Percepção equivocada. É o imaginário errado. E perceba, já citei Saul, que era o rei de uma nação, gente, com muitos soldados guerreiros, com muita gente, com a mão de Deus, mas não se via mais assim. Aí, de fato, Deus largou a vida de Saul, começou a abençoar Davi. E aí tem um ditado popular, né, que a inveja olha para uma árvore e vê uma floresta inteira. Percepção equivocada. Quando você olha o Instagram, você acha que aquilo é real mesmo das pessoas? Às vezes o cara postou, como eu disse, a foto do carro, porque na vida da pessoa é a única coisa que ele tem. Tem mais nada na vida. A vida da pessoa se resumiu ao que ela tem, posse. Mas ela não construiu nada. A família está acabada. A vida em cada esquina um problema gigante. E você está com inveja dessa pessoa. Não pode. Você não, né? O pessoal que está me ouvindo na internet. Perceba que a inveja não brota pela realidade tão somente. Pode até sim. Mas de uma percepção equivocada da realidade. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e tem percepções equivocadas? Você já viu alguém publicar a lista de problemas que ele tem para resolver? Ou o saldo da conta negativo, publicou na internet? Já viu? No Instagram não tem como, né? Boleto para pagar. Gente, olha o meu boleto para pagar hoje. Não tenho dinheiro. Alguém publica isso? Publica não. O povo tem até o lado. Eu fui tirar uma foto com uma pessoa, não vou dizer quem é, tá? Desse lado, pastor. Eu digo, mas por quê? Não, porque esse meu lado é o que eu fico mais bonito. É isso, tem isso, é? Vamos virar o lado. Eu não estou falando de uma pessoa não, viu? Tem muitas que fazem isso. Níveis de inveja. Está no texto. Primeiro, chateação. O verso 8, Saul se indignou muito. Se indignou, indignação. Pois essas palavras lhes desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta? Indignação. Ficou indignado. Quanta bobagem. Agora, raciocine comigo mesmo.
Como é que um rei de uma nação fica indignado com uma música que o povo está cantando, celebrando uma vitória? Ele podia pensar assim: a administração boa é aquela que você coloca outra pessoa para fazer no seu lugar. Cadê os administradores? Tem esse conceito ou não tem da administração? Você sabe disso. O líder executor ou líder executivo. Tem gente que só se sente feliz quando ele executa. Se não for ele executando, ele não se sente realizado. Aí quem entende da área, tem treinamento sobre isso, coloca você para ser mais um líder que é executivo do que um líder executor. Comece a passar o que você executa para outras pessoas. Porque um líder executivo, ele vai ser mais produtivo. Ele vai ter a visão, ele já sabe executar, quando precisar ele vai fazer, mas ele coloca outras pessoas para fazer. Se Saul tivesse um mentor, teria dito isso para ele: rapaz, tu tem Davi, é do teu exército, coloca ele como capitão, porque ele ir na frente, quem está à frente é tu, rapaz. Tu és o rei. Tu tem uma pessoa do teu lado que é um matador de gigante, tu vai conquistar tudo aqui do lado. Quem é que conquista? Saul. Tu celebra uma festa junto com ele. Ele é o teu executor. Mas não. Ficou indignado com musiquinha. Menino buchudo. Menino buchudo. Será que a inveja faz isso com a gente? Faz. A inveja já acabou casamentos. Marido e mulher, ao invés de se ajudarem, competindo. A inveja já acabou muitas amizades. Muitas amizades. Gente que começou a conviver, um cresceu na vida, o outro não suportou conviver com o que cresceu. Porque a inveja tem essa ideia de que você, não é que você não, você quer crescer também, não é só isso não, é pior, você queria que o outro não crescesse. Chateação. Porque eu não tenho, porque eu não sou, porque eu não consigo, o outro conseguiu, eu me chateio. O segundo nível, algo muda na relação. É isso que eu já estou falando. Saul mudou a relação pela inveja. Verso 9 diz: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você já mudou a sua relação com as pessoas? Avalie por quê. Pode ter sido inveja. Você não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão, do seu lado. Não consigo, tenho dificuldade disso. Você nunca elogia o seu irmão. Criticar, você é o primeiro. Não, pastor, é o seguinte: amigo que é amigo, critica. Eu quero o bem do meu amigo. Então eu vou criticar. Ó, vem cá. Fizesse errado, isso aqui. Beleza. E o elogio. E botar para cima. E dizer: tu tá bonito hoje, viu? Não aguento. Não aguento. Porque queria ser a pessoa. Porque está com a percepção equivocada. Porque tem grande problema em conviver com alguém que cresceu e a pessoa não cresceu tanto, talvez naquela área, talvez em outra coisa. Quantas vezes já dissemos: ele só pode estar roubando. Não vou perguntar, não. Eu ia perguntar quem disse isso já com alguém. Olhou no Instagram, não é possível, só pode estar roubando. Trabalhou, rapaz, o cara trabalhou. A mulher trabalhou, deu duro, trocou o carro. Aí você não tem nada o que dizer, por inveja, você diz: só pode estar roubando. Só pode estar roubando. O
cara foi bem no negócio, aí disse, copiou. Eu já vi isso aí. Copiou do outro canto. Ele não pode ser tão bom assim, não. Não pode. Olhe, é só questão de tempo. Espere, viu? O podre vai aparecer. Espere. Você começa a denegrir o outro. É um nível de inveja já maior. Você não aguenta que o outro tem sucesso. Você não aguenta. Mas ninguém aqui faz isso, gente. É só o pessoal da internet. Fala mal. Fala mal. Ou quando vê, já se desvia, não aguenta mais conviver. O olho, quando bate, diz que há algo errado. Tem algo errado. Denigre, não suporta conviver, que é o terceiro nível. Saul deu espaço à inveja. A ira tomou conta. O diabo tomou conta, porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Aí você dá lugar a tudo que o diabo quer. Quis matar, verso 11. Isolou-se. Verso 11 diz assim, que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém Davi se dizia, olha, quis matar. Bota o verso 13. Aí não conseguiu matar o cara. Sabe o que é que eu vou fazer? Isola o cara. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Amizades já acabaram, porque a pessoa não aguenta conviver com o outro. Inveja. Você tem isso em você? Não precisa me responder. Eu só quero que você chore hoje e mude. Gente, eu poderia falar tanta coisa aqui ainda. E eu tenho essa percepção que eu não preciso mais. Eu vou dizer 2 frases só aqui, que eu botei ainda. Mas eu tinha muita coisa ainda. Primeiro, Agostinho. Ele diz, quem inveja a quem canta bem, não ama a quem canta bem. A inveja é um ato de desamor. Quando você não quer que o outro cresça, não quer o bem do outro, quando você já deseja o mal do outro, lá no final você torce que dê errado. Não é possível que só dá certo para fulana, só dá certo para ela, não é possível. Se eu me dar um gostinho de dar errado uma vez, um gostinho de dar errado, pô, dá aquele sorriso, eu não disse que uma hora ia dar errado, tá aí, deu errado. Ninguém pensou isso, gente. Ninguém pensou isso aqui. E a outra frase é do Tomás de Aquino. O amigo é como se fosse o outro eu. Daí que entristecesse com a felicidade do outro é claramente algo oposto ao amor. Pois por ela amamos ao próximo. Pelo amor amamos ao próximo. Então, Tomás de Aquino diz que é muito claro. Quando você se entristece com a felicidade do outro, você não está amando o outro. Você está tendo um ato de inveja. Pois bem, deixa eu terminar então com o tratamento. O que nós precisamos fazer, eu e você, se detectarmos alguma coisa dessas em algum momento de nossa vida, de nossa caminhada. Primeiro, não se desespere. Os sentimentos humanos, eles vêm mesmo. Eles vêm. Admita, pelo menos para Deus, e comece pedindo perdão. Você pode repetir comigo qual é o tratamento? Pedir perdão. É um pecado, como qualquer outro. Agora, pecado precisa ser tratado, não esquecido. Não, vamos virar uma página, qualquer coisa, aí vem de novo, você não tratou. Você precisa pedir perdão a Deus. Hoje, detectou hoje, já pensou assim? Já torceu pela infelicidade de alguém em alguma coisa, nem que seja um pouquinho? Peça perdão a Deus. Filipenses 4, verso 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o interior de vocês. Eu não posso estar com inveja no meu coração. Eu não posso estar torcendo pelo meu irmão, minha irmã, dar errado alguma coisa. Só para você dizer, eu tinha razão, não tinha? Não. São expressões da inveja. Peça perdão. Primeira coisa do tratamento, peça perdão a Deus. Segunda coisa, irmãos, aprenda sobre o contentamento. Aprenda. É o mesmo texto, Filipenses 4. Mas Paulo aprendeu isso. E Paulo nos ensina que nós podemos aprender a contentamento. Sabe por quê? Porque a inveja, lá no final das contas, é você estar insatisfeito com a sua vida. Você não tem contentamento, plenitude nas suas próprias realizações, na sua própria vida. E você fica se comparando com os outros. Você acha que você é menor de alguma maneira do que o outro. Ninguém é bom em tudo não, gente. Ninguém consegue ser bom em tudo. Então, viva o propósito de Deus para a sua vida. E aí perceba, Paulo aprendeu, e o verso 11, no mesmo texto do capítulo 4, vamos a partir do 9, Filipenses 4, verso 9, diz assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Quer ter paz no coração? Aprenda o que Paulo está ensinando. E Paulo continua: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha, amor. Paulo está falando sobre o cuidado, sobre o amor. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. E aí Paulo arremata o que eu quero dizer. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem tem inveja não está tendo contentamento com a sua própria vida. Não está vivendo em plenitude consigo mesmo em relação ao seu chamado para a vida. Corrija o seu chamado, corrija o que você precisa fazer. E a terceira coisa aqui, peça ajuda a Deus para chorar, para corrigir, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é um dom que Deus dá também, mas é um treino. Romanos 12, verso 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha, gente, a gente precisa entender isso, que a nossa conduta vai fazer diferença. Eu preciso me dedicar para amar o outro, eu preciso me dedicar para abençoar, e aí eu vou me alegrar com ele, chorar com ele. Se eu pensar no meu irmão, eu vou fazer isso. É um esforço algumas horas, mas é um treino também. Foque no projeto de Deus para você. Tenho falado sobre isso. E pare de se comparar. Você já pensou por que a gente se compara tanto? Lembra da Fortaleza? Estou falando de Fortaleza. Gente, isso é uma fortaleza, viu? Isso é ensinado o tempo todo pela sociedade. Meu Deus, você não pode ser só um excelente profissional, não. Você não pode ser um marido maravilhoso sem se comparar com outro. Você não pode ser uma esposa linda, malhando. Você tem que ir para a academia e olhar para a barriga das outras. Mas ninguém olha, né? Viva o seu melhor. Melhore
você, a sua vida. Veja quem você está sendo, está vivendo. Pare de se comparar com os outros, compare com você mesmo. Compare com a sua jornada. Melhore se você caminhava 1 quilômetro, caminhe 2. Compare com você, não compare com um maratonista que está acostumado a correr muito mais. Nós precisamos viver o projeto de Deus para mim e para você. Por fim, ore pela pessoa da sua inveja. Preste atenção. Ore pelas pessoas que você está tendo inveja. Deixa eu falar para o vídeo, porque aqui ninguém tem. Ore pelas pessoas que você está tendo inveja. Sabe por quê? A oração muda o nosso coração, gente. Deus derrama nosso amor, o amor dele em nós. Nós precisamos transformar a inveja, o denegrir, o destratar, o reclamar disso para a vida. Reclamar, muda isso para orar. Passa a orar de verdade por aquele, por aquela. Peça a bênção de Deus para ela. Peça perdão a Deus pela sua inveja, mas peça a Deus pela pessoa. Deus abençoa, que ela tenha sucesso. Comece a orar por mais sucesso ainda. Deus abençoa esse homem, essa mulher. Sabe por quê, gente? Ninguém é perfeito não. Essa pessoa também não é perfeita. E a rede social só vai mostrar tudo maravilhoso. Só tem prato bonito, né? Rede social, você vai comer, hoje é clichê, né? Vai comer num restaurante fino, o que é que você faz antes? Foto do prato. Ninguém bota a foto do prato quando terminou de comer. Gente, eu estava com fome. Ninguém bota. Mas a vida está fazendo isso com a gente. Gente, é informação demais. É informação demais. A sociedade está dizendo, olha, faça competição. Mostre só o lado bom. Você é melhor. Faça isso. A sociedade está ensinando isso, são fortalezas criadas. Enquanto a Bíblia diz, olha, ame mais. Ore mais pela pessoa. Viva o plano de Deus para a sua vida. Concluo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estejam sempre alegres. Verso 17. Orem sem cessar. E o verso 18. Em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Senhor, em tua presença, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, na vida de Saul, essa detecção, Deus, de algo tão danoso para a relação que eles tiveram, possa ser detectado também em nós. E que o teu Espírito Santo nos transforme. Que a gente possa, ó Deus, orar mais, para que as pessoas recebam a tua bênção por completo. Seja em que for, Deus. E que nós tenhamos esse tratamento no nosso coração. Esse pecado tratado em nossa vida. Livra-nos da inveja, Senhor. Livra-nos. Em nome de Jesus. Transforma nosso coração. E derrama amor pelas pessoas. Derrama amor pelos objetos da nossa inveja. Mas que a gente passe a amar. Que a gente se liberte disso, Deus. Que a gente se liberte das angústias da incompletude. E que a gente encontre contentamento na tua palavra, na tua presença, nos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Nos ajuda a não nos compararmos. Deus, acaba isso em nós. Para a gente ficar se comparando com fulano, beltrano, cicrano. Deus, acaba isso em nós. Faz com que a gente, ó Deus, viva a nossa vida em plenitude de gratidão. Gratidão ao Senhor.
e que a gente se compare com a gente mesmo, para que a gente se balize por isso e melhore a cada dia nossas vidas, nossos limites sejam superados e que a nossa vida possa glorificar Teu nome. Nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.